Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Bom dia, bom sábado para todos. Estamos então reunidos novamente com a política local. Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, e Nuno Matias, Vereador em Almada, debatem os principais assuntos da semana numa perspectiva autárquica de poder local. Manuel Pisco é autarca eleito pela CDU, Ivan Gonçalves pelo PS e Nuno Matias pelo PSD. Bom dia aos três e também aos ouvintes. Os temas para hoje são a saúde. Os autarcas de Setúbal, Palmela e Sesimbra contestam o plano para as urgências de obstetrícia na Península de Setúbal. O Presidente da República mandou a nova lei dos estrangeiros para o Tribunal Constitucional e o Governador do Banco de Portugal, o Governo já escolheu o sucessor de Mário Centeno. Começamos pelo primeiro destes três temas que referi e começo por Manuel Pisco. Os três autarcas da Arrábida, de Setúbal, Sesimbra e Palmela, por sinal todos da CDU, voltaram a ter uma iniciativa relativamente ao funcionamento do Hospital de Setúbal. Em conjunto, visitaram o hospital na quinta-feira e reuniram com o Conselho de Administração e depois à porta fizeram saber que contestam o plano de funcionamento das urgências que visa concentrar as urgências de obstetrícia no Hospital Garcia de Horta e passar a funcionar essa urgência para toda a região da Península de Setúbal a partir de setembro, e também solicitaram uma reunião à Ministra da Saúde. Dizem os autarcas que não sabem, por exemplo, se as urgências do São Bernardo e também do Hospital Nossa Senhora do Rosário no Barreiro vão mesmo encerrar definitivamente ou se ficam a funcionar com intermitência, como tem acontecido até aqui, em função da disponibilidade de recursos humanos que tenham ou que não tenham. O plano da Ministra passa pela contratação de 6 profissionais de saúde, 6 médicos para o Garcia de Horta, 6 que saíram do setor privado para integrarem o Serviço Nacional de Saúde e, assim, segundo os cálculos da Direção Nacional do Serviço de Saúde, já haverá meios para ter umas urgências de obstetrícia a funcionar a tempo inteiro, em permanência, no Hospital Garcia de Horta. Manuel Pisco também é da CDU, todos estes autarcas que estiveram nesta iniciativa que eu referi também são da CDU. Como é que vê esta iniciativa dos autarcas? É um dever? Vale a pena? Tem alguma utilidade? É adequada? E relativamente ao plano da Ministra, tem o seu benefício da dúvida ou não? Bom dia a todos, aos companheiros do painel e aos ouvintes e ao moderador, claro. Nós estamos habituados, isto entrou na nossa rotina, a bater nos problemas da saúde. A saúde não sai do dia a dia com uma questão muito problemática. E passou o governo de curta duração, entra outro governo na curta duração, mas os personagens são os mesmos, a ministra é a mesma, o ministro é o mesmo e o tom é o mesmo. Ou seja, a gente continua a empurrar problemas com a barriga e a ter soluções de remendo constantemente. Ninguém sabe neste país qual é o plano da senhora ministra ou do governo em relação à solução dos problemas macro, dos problemas que estão minimamente, estão de forma prática muito bem identificados, mas de forma exaustiva e estudada não estão. Ou seja, não há aqui um trabalho, não sei, para isso devia servir a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, mas ninguém sabe que existe essa direção executiva neste momento, né? Desapareceu, e só aparece a ministra a dar a cara e a desculpar-se e a justificar com erros e a não querer tirar a toalha ao chão, a dizer que aprende com os erros. Quer dizer, são tudo declarações de uma falta de quê? Não é de habilidade política, a gente não precisa de habilidade política, mas de realismo político para estudar os problemas e dar soluções. Depois aparece o outro problema que eu comecei a produzir, que a gente estamos habituados a bater nos problemas da saúde, mas também devemos bater nos problemas da falta de democracia. A democracia não se esgota no dia em que a gente põe o voto nos partidos. Depois é preciso exercê-la.
E exercê-la é não andarmos a aceitar que os autarcas servem para pôr o dinheiro para construir os centros de saúde, ou em alguns casos, quando, num caso raro em que é possível, em Cascais ou Lisboa ou Oeiras, construir um hospital e depois oferecê-lo ao Estado ao serviço. E depois, o que é que o Estado faz? Olha, reparte os médicos que já estavam à tangente no Hospital da Amadora Cinta e começa a reparti-los pelo novo hospital. Mas isto não é uma não solução, obviamente, não é? Portanto, não há capacidade do lado do Ministério, já que não quer pôr a funcionar a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde, mas o Ministério também não tem capacidade de sequer corresponder minimamente ao esforço que as autarquias fazem de fazer as infraestruturas e as obras e depois ficar, sabe-se lá até quando, à espera do dinheiro. O sistema é sempre o mesmo. As autarquias avançam, prometem que lhe hão de pagar e depois sabe-se lá até quando é que ele vem. O caso da Península de Setúbal são autarcas da CDU, não é porque são só os da CDU que se estão a manifestar. É porque os três municípios da Península de Setúbal que estão na unidade local de saúde da Arrábida, é a Palmela, é Setúbal e é Sesimbra, que são 3 municípios que têm presidentes da CDU, mas não é uma ação partidária, é uma ação dos autarcas. E, naturalmente, quando vêm estas medidas sempre avulso, em que nunca participam, o Ministério nunca se dá ao trabalho de ouvir quem tem a autoridade administrativa no local, que é quem representa diretamente e quem sente diretamente e quem recolhe diretamente as queixas e os problemas da população. Nunca faz isso. É tudo lá nos gabinetes, é tudo por cima, quer dizer, não vem ao terreno. A senhora Ministra não vem. As administrações regionais de saúde foram desmanteladas. As unidades locais de saúde não sabem como é que funcionam. A Direção Nacional Executiva também não existe, não é? Portanto, isto está desestruturado demais, não é? Demais. Este é o problema, problema que muitos dos técnicos que nós ouvimos dentro, e gente experiente dentro do Serviço Nacional de Saúde, dizem que falta é a estrutura, a organização, o comando, a orientação, quem manda, quem sabe fazer, quem sabe gerir, e deixar gerir aos vários níveis. Parece que ninguém consegue gerir aos vários níveis. E é o problema que estamos a assistir. Pois são medidas avulsas. Para uma pessoa que está de fora, eu não sou entendido e não sei os motivos todos que levaram a concentrar em Almada. Mas para a área da Península de Setúbal, concentrar em algum serviço, seja de obstetrícia, seja do que for, que é um extremo desta área geográfica, não se entende. Não há de ser o Seixal porquê? Não há de ser no Barreiro porque o Seixal, enfim, não tem condições. Estamos à espera do dito hospital, não é? Estamos à espera do bendito hospital do Seixal. Não há de ser no Barreiro porquê? Mas não há de ser em Setúbal porquê? Ninguém explica porque é que há de ser na Almada. Que é no extremo. Será mais fácil uma grávida vir do outro lado da ponte, de Alcântara ou de Lisboa, atravessar a ponte e chegar ao Garcia da Horta, do que alguém de Setúbal ou do Barreiro provavelmente chegar à Almada. Portanto, não há nenhuma explicação. Pode ser que tenha a sua lógica, pode ser que seja uma lógica comezinha, ou pode ser que seja uma lógica imbatível. Mas ninguém explica coisa nenhuma. Portanto, os autarcas têm que fazer valer a sua posição. Eles representam as populações. Eles estão cá na primeira linha da recepção das queixas das pessoas e não podem aliar-se delas. E não, quer dizer, não pode viver eternamente dizer, isso é com o governo. Isso é. Porque essa indicação de responsabilidades, endossar a responsabilidade ao governo, quando o governo tem a responsabilidade, as pessoas também se cansam disso. Mas o que os autarcas têm que fazer é levar o problema à porta do governo. Então têm que andar a pedir reuniões com a senhora Ministra para entender e para compreender e para explicar, ou até de alguma maneira, naquilo que em termos logísticos ou de outra espécie qualquer pudessem ajudar, possam entender a solução e possam participar nela e ajudar nela. Mas não, nada se diz. É triste esta falta de exercício da democracia. Depois de se votar, delegou-se e nunca mais ninguém tem direitos democráticos. E dentro dos representantes da administração pública, entre o nível local e o nacional, porque não há regional, há fingidamente, com as CCDRs, há fingidamente. Mas esse fingidamente não resolve coisa nenhuma, a CCDR não é interlocutor para a saúde. Quem é que são os interlocutores? São os diretores dos hospitais, é a unidade local de saúde, e quem é que está acima? Parece que é só a Ministra. E eles têm que... Manuel Pisco, eu agarro nessa deixa dos diretores dos hospitais, neste caso as administrações. O Partido Socialista também disse, já há 2 semanas, que exige ao Governo respostas sobre as urgências obstétricas na região e acusam o Governo da AD de estar a deixar arrastar a situação
de inoperância na saúde na região de Setúbal. Os deputados do PS têm andado em reuniões com as administrações, os conselhos de administração das unidades locais de saúde, da Arrábida, do Arco Ribeirinho e da Almada Seixal. Ivan Gonçalves, tem conhecimento de que resultados têm tido estas reuniões? O que é que têm ouvido os deputados socialistas e o que é que têm a dizer também sobre esta iniciativa dos autarcas da zona da Arrábida de solicitarem mais uma reunião à Ministra da Saúde? Bom dia, Francisco, bom dia, Manuel, bom dia, Nuno, bom dia a todos os nossos ouvintes. Bom, eu acho que é normal que quer os autarcas, quer os eleitos na Assembleia da República pelo nosso distrito façam o seu trabalho, tentar fazer o exercício de pressão junto dos decisores que têm responsabilidades relativamente a este caso, para garantir que as condições das grávidas do nosso distrito são dignas, são condizentes com aquilo que nós queremos que o nosso país, com as condições que o nosso país forneça a qualquer cidadão. Eu, obviamente, não gosto de chover no molhado, mas eu acho que há aqui 3 pontos que me parece que é importante relembrar. O primeiro, o Manuel também já o disse, é que nós não sabemos qual é a posição, não sabemos o que é que está a fazer a direção executiva do SNS. A direção executiva do SNS foi uma estrutura criada, foi uma boa proposta, funcionou bem durante a vigência do anterior governo, funcionou bem quando tinha o professor Fernando Araújo como seu diretor executivo, e por alguma razão o atual governo e a atual ministra, com alguma sobranceria até, optou por mudar as pessoas, por mudar a direção das políticas que estavam a ser seguidas, e nós não percebemos hoje qual é que é a função da direção executiva do SNS na definição destas prioridades para a saúde. O segundo lugar, a segunda questão que me parece é que estava uma reforma realizada pelo anterior governo, do Partido Socialista, também envolvia a direção executiva do SNS, mas não só, envolvia também a criação das unidades locais de saúde, e que estava a tentar dar resposta àquilo que sabemos que são as dificuldades que existem em todos os sistemas de saúde do tipo do nosso, que existem por todo o mundo ocidental, ou seja, o envelhecimento da população, o acesso a cuidados de medicina como não existiam no passado, faz com que nós tenhamos que reformular a forma como prestamos esta assistência. O terceiro ponto é que nós ficámos a saber esta semana que, após uma inspeção que diz claramente que houve uma morte durante a greve do INEM que podia ter sido evitada, a senhora Ministra a subia para o ar e não tira daí as devidas consequências, como aliás Marta Temido tirou quando era Ministra da Saúde e num caso com muito menos responsabilidades do Estado Central. E, portanto, diria que de facto não se percebe para onde mas estamos, mais uma vez, não querendo chover no molhado, porque já falámos sobre isto noutras semanas, mas esta é uma área onde este governo tem falhado redondamente. Eu confesso que não percebo a insistência nesta senhora Ministra, porque já se percebeu que não está talhada para o cargo. Isso percebeu-se nos primeiros dias da governação, não precisávamos ter chegado aqui. Neste momento existem consequências diretas para a vida dos portugueses, porque não estão a ser dadas as devidas respostas na reforma que o Serviço Nacional de Saúde precisa, porque claramente é preciso um novo modelo de Serviço Nacional de Saúde que consiga atrair bons profissionais, que não esteja tão dependente do poder da corporação. Ivan Gonçalves, mas por falar em modelo, aqui o modelo que se conhece, apenas em linhas gerais, para o funcionamento das urgências na Península de Setúbal, no caso da obstetrícia e ginecologia, que é concentrar em Almada com a contratação de novos médicos. A própria Ministra já falou em 6 médicos vindos do privado. Compreende que não seja possível manter as 3 urgências a funcionar por não ser fácil recrutar os médicos e que é de procurar uma solução, dá o benefício da dúvida a este plano? Acho que o que era importante, acho que não manter as 3 urgências, francamente, como dizia o Manuel Pisco, o distrito é muito grande para que se tenha apenas uma urgência aberta no distrito. Também me parece, quer dizer, o Hospital Garcia Dorta é quem tem as melhores condições, todos os hospitais do distrito, é aquele que concentra mais profissionais. Portanto, eu percebo aí a lógica da concentração. Aquilo que me parece é que tem que existir alguma complementaridade. O distrito não pode todo assentar
na procura relativamente ao Hospital Garcia Dorta, e acima de tudo, aquilo que devia acontecer era nós conseguirmos perceber claramente qual é a visão do Governo para este problema, e nós não conseguimos perceber, porque a ideia que dá é que faltam respostas e que todas as soluções que vão sendo encontradas são para atamancar o problema, porque nós já chegámos a ter urgências fechadas em todos os pontos do distrito, coisa que nunca tinha acontecido. Foi uma novidade deste Governo do PSD e do CDS, termos todas as urgências de obstetrícia fechadas no nosso distrito, e depois o que parece que está a acontecer é cada vez mais andarmos a correr atrás do prejuízo. Não se percebe qual é que é o sentido das políticas que o Governo vai tomando, nem percebemos se a ideia é mesmo que agora se concentre tudo em Almada. Enfim, acho que existe muito desnorte e nesta área tão fundamental para a vida dos portugueses, é de uma gravidade ainda maior, e acho que o Sr. Primeiro-Ministro tem que arrepiar caminho, tem que mudar os protagonistas e mudar as ideias e deixar, e o Governo não pode estar tão refém, permita-me também só para terminar, das corporações, em particular da corporação dos interesses da Ordem dos Médicos, que muitas vezes não são coincidentes com os interesses gerais da população. Nuno Matias, os autarcas queixam-se de não serem envolvidos nas decisões tomadas pelo Governo e exigem ser recebidos pela Ministra da Saúde para tratar da questão das urgências de obstetrícia no Hospital de Setúbal, neste caso em concreto no que diz respeito aos 3 autarcas de Sesimbra, Setúbal e Palmela. Os deputados do PS também exigem respostas ao Governo, têm andado a reunir com os administradores dos hospitais. Que respostas é que o Governo deve dar ou que pode dar a estas diversas exigências que estivemos aqui a referir? Nuno Matias. Bom, muito bom dia, Francisco, bom dia também aos nossos ouvintes, ao Ivan e ao Manuel. Em primeiro lugar, naturalmente os autarcas estão a fazer o seu papel, é perfeitamente legítimo os autarcas, os deputados, todas as forças vivas da sociedade solicitarem ao Governo a apreciação de problemas que sentem no território e até por estarem mais perto aquilo que se calhar ouvem mais rapidamente por parte das populações. Dito isto, como nós já tivemos a ocasião de falar, parece que é um bocadinho quase disco repetido, mas é verdade, nós não conseguimos de um dia para o outro conseguir resolver problemas que têm a ver com recursos humanos. E, portanto, se nós sabemos que há aqui um problema na Península de Setúbal com falta de recursos humanos, por muito que se queira atamancar uma solução ou querer que ela aconteça amanhã, isso não é possível, nem é absolutamente racional que seja possível. E, aliás, a prova disso é que o atual governo, entre os dois que foram liderados pela AD, tem sensivelmente 1 ano e 3 meses, nos 8 anos anteriores o problema agravou-se e, portanto, com o governo do Partido Socialista, portanto, nós sabemos que o problema é de recursos humanos. E, portanto, parece-me que anda bem, quer o governo, quer a Comissão Executiva, quando decide de forma transitória, eu acho que o transitório é aqui a questão essencial, organizar com urgências regionais uma capacidade de resposta que seja mais robusta, resiliente e operacional, de forma a que não falhe o serviço às populações. A escolha da Almada, como o Ivan acabou de dizer, também me parece que é relativamente racional pela escala e pelos recursos que tem disponíveis, que certamente terá outra escala de resposta que qualquer outro dos hospitais na Península não terá. Eu percebo aquilo que diz o Manuel, que naturalmente está mais na ponta do distrito, e se porventura o Hospital de Setúbal tivesse essa possibilidade e essa escala de resposta, porventura seria o que do ponto de vista geográfico seria mais racional. Agora, porventura não o terá. Os técnicos certamente tiveram isso em atenção no momento em que se decidiu esta solução transitória, volto a sinalizar, porque nós podemos querer, eu já disse isto aqui noutros programas, nós podemos querer ter oferta de serviço a cada esquina e junto às nossas casas. Agora a questão é, temos paredes com infraestruturas para abrir, mas depois não temos pessoas para lá colocar para prestar o serviço. Ou seja, isso não faz sentido, não é racional, e por isso parece-me que anda bem este governo, como andaria outros anteriores, de outras cores partidárias, se quiserem, do ponto de vista de gestão, dar uma resposta que sirva melhor a população.
Isto não significa que não haja aqui um problema estrutural que continua a existir, já o sinalizei, e que o atual governo deve procurar fazer pressão para que se criem condições para reforçar a capacidade de formação, a capacidade de reforço da formação de especialistas e a sua capacidade de absorção pelo Serviço Nacional de Saúde e já agora retenção desse talento para evitar que tenhamos ciclicamente problemas de recursos humanos, porque este é o primeiro problema. Faltam as pessoas, necessariamente o serviço não consegue dar resposta da forma que era desejável. Dito isto, aquilo que era fundamental agora também era que os autarcas, percebendo-se que estamos num ano eleitoral onde qualquer questão é mais sensível, para que se tente criar aqui um mecanismo e um episódio de comunicação para se procurar demonstrar que este autarca é mais defensor das populações do que o outro ao lado, estão a fazer o seu trabalho, mal ou bem, com mais ou menos intenções eleitorais, estão a fazer aquilo que é normal, que é procurar o governo para reivindicar. Com mais justiça, mais razão, menos razão, fazem-no bem a partir do momento que não desistem de procurar também fazer chegar a voz da contestação e das preocupações junto do governo. Isto acontece hoje com o governo da AD, como acontecia com o do PS, como aconteceria com outro governo de outro partido qualquer, o que é normal, é natural, faz parte do sistema democrático e até valoriza esse mesmo sistema, que é os autarcas terem possibilidade também de fazer chegar junto dos governantes a nível central aquilo que são as preocupações das populações, e esta não há dúvida que é dos temas mais sensíveis, e quando vemos notícias de alguma coisa que está a falhar é algo que nos custa, porque é um sistema que é nuclear para o funcionamento da nossa sociedade. Isto Nuno Matias, vamos... que não haja passos. Estão a ser dados. Francisco, deixa-me só terminar com esta lógica, porque eu acho que há indicadores que demonstram que, apesar de tudo, há passos positivos que estão a ser dados. Principalmente no número de fechos de urgências que são menores do que há um ano, no número de médicos que, apesar de tudo, é maior do que há um ano, no número de utentes com médico de família, que é menor, apesar de haver mais utentes inscritos, que leva a que depois no saldo final ainda exista aqui um caminho a ser corrigido. E, portanto, agora, não se pode pedir milagres em 1 ano e 3 meses, depois de décadas de problemas a agravarem-se com falta de recursos humanos. E eu aí concordo muito com o Ivan, quando ele dizia que também temos que ultrapassar um bocadinho aqui o corporativismo que existe, para garantir que as ordens são mais parte da solução do que uma parte do eterno problema. Manuel Pisco e Ivan Gonçalves, querem ainda acrescentar mais alguma nota ou passamos para o próximo tema? Não, eu acho que a gente pode discutir muito sobre isso, mas o problema mantém-se. Pois, vamos passar ao próximo tema, que é sobre imigração. O Presidente da República mandou para o Tribunal Constitucional a lei dos imigrantes, aprovada pelo Governo, e deu também um puxão de orelhas ao Governo. O Marcelo aponta dúvidas sobre a violação do direito à família, por causa do direito ao reagrupamento. Diz que essas dúvidas representam as limitações aprovadas no processo de reagrupamento familiar, e faz algumas críticas ao Governo. Pelo meio, Marcelo Rebelo de Sousa mostrou também ter dúvidas sobre os números da imigração, que levaram o Governo a alterar a lei, e depois dos esclarecimentos, quer da AIMA, quer do INE, o Presidente diz ter a sensação de que quem tem razão é a AIMA e não o Instituto Nacional de Estatística. Eu começava agora por Ivan Gonçalves. Ivan Gonçalves, compreende os motivos do Presidente da República? Acha que realmente existem aqui dúvidas de constitucionalidade sobre o que se pretende alterar na lei da imigração? Bom, acho que as dúvidas que o Presidente da República, que é um reputado constitucionalista e, portanto, quando envia este tema para o Tribunal Constitucional,
não o faz como qualquer um de nós aqui o faria. Falo porque, obviamente, tem fundadas dúvidas da constitucionalidade de algumas normas. Aliás, é preciso ver, este Presidente da República será talvez aquele que enviou menos normas para o Tribunal Constitucional, e isso tem a ver muito também com a sua formação, ou seja, é alguém que consegue fazer essa avaliação prévia. Mas acho que esta posição do Presidente da República, que no fundo é isso mesmo, acaba por dar razão às dúvidas que o Partido Socialista já tinha manifestado no decorrer deste processo. Depois, parece-me que a forma como o Governo geriu este processo, não ouvindo parte das entidades que são também envolvidas neste tipo de questões, não me parece a forma mais adequada de o fazer. Mas aquilo que me parece verdadeiramente pior é que o Sr. Presidente da República, há uns tempos, ainda durante o governo do Partido Socialista, comparou uma proposta àquilo que ele chamou uma lei cartaz, que eu não sabia na altura, aprendi nessa altura o que é que se referia, que pelos vistos era o termo que se usava durante o PREC para aquelas leis que eram muito... que tinham um elevado valor ideológico e panfletário, mas que depois teriam pouca operacionalidade. E parece-me que neste caso esta lei também não deixa de ser um pouco uma lei cartaz, ou seja, aquilo que o Governo aprova, existem grandes dúvidas sobre a sua constitucionalidade, existem grandes dúvidas sobre a sua operabilidade e só cria mais constrangimentos à vida das pessoas que vêm para Portugal e aquelas que já cá estão há diversos anos e que querem obter a sua nacionalidade, entre as quais crianças que já nascem em solo português, e falo, diria eu, pelas piores razões. Porque, neste caso, parece-me que é mais ou menos indiferente para o Governo se a lei tem aplicabilidade ou não. Aquilo que o Governo quer fazer é fazer uma demonstração pública de que aderiu às ideias da extrema-direita, do Chega, e que está a dar resposta a esses problemas, porque entende que é esse o sentimento da maioria da população. E até pode ser. A questão não é essa. A questão é que os governantes não se podem, acho que um político não pode ceder naquilo que são questões de princípios, mesmo quando isso pode eventualmente render votos. E parece-me que é precisamente isso que o Governo faz neste tema, procura ter uma postura musculada, afirmativa, para combater o partido que está à sua direita, quando na verdade aquilo que devia estar a tentar fazer é tentar encontrar problemas para os problemas que existem na verdade, não ignorando obviamente que a imigração traz desafios. Uma sociedade não fica igual quando recebe imigrantes, tem que se preparar, tem que os conseguir acolher, tem que o fazer de forma digna, tem que regular essa mesma imigração, sabemos tudo isso. Agora, aquilo que nós não podemos ceder é à tentação de embarcar no discurso fácil dos populistas que usam aqueles que vêm para Portugal legitimamente porque querem ter uma vida mais digna, como portugueses também, muitos milhões de portugueses fizeram ao longo da nossa história, usam essas pessoas como arma de arremesso político para tentar ganhar uns votos fáceis e para, no fundo, capitalizar junto àquelas que são as emoções mais básicas do ser humano, que nem sempre são as melhores. E, portanto, acho que o Governo, para terminar, faz aqui, com esta lei, que é uma lei panfletária, cede àquilo que não devia ceder. Fundamentalmente é isto. Manuel Pisco, também que apreciação é que faz desta posição do Presidente da República, e se quiser entrar um pouco em concreto na fundamentação que a Presidência da República produziu para enviar esta legislação para o Tribunal Constitucional, basicamente coloca em causa 7 normas, diz que está em causa o princípio constitucional do direito à união familiar, porque, de acordo com a nova lei, uma família reunir-se vai levar 3 anos e meio, isso poderá colocar em causa até o interesse do menor, das crianças, não é? E depois Marcelo Rebelo de Sousa tem dúvidas também quanto ao princípio da igualdade e não discriminação, por haver um tratamento diferenciado aos imigrantes em função do visto que tiverem, para ser estudantes, para serem professores ou para outra coisa, há tratamentos diferenciados. Manuel Pisco. Olha, eu que tantas vezes tenho malhado, como se diz às vezes, aí no Presidente da República, no Marcelo Rebelo de Sousa,
Desta vez tenho que reconhecer uma coisa, olha, afinal ainda tivemos sorte de estar na presidência um Marcelo Rebelo de Sousa, que é um professor de Direito Constitucional, é um constitucionalista, e portanto alguém que sabe perfeitamente a matéria e não tem a mínima desculpa, não é, para deslizar quanto a direitos e garantias fundamentais da Constituição e princípios fundamentais da Constituição que dão corpo ao Estado democrático e a uma sociedade livre. São estes princípios constitucionais. E temos sorte em estar lá Marcelo Rebelo de Sousa. Eu não esperava outra coisa neste caso, não é, da lei de estrangeiros, lei de estrangeiros. Isto é uma lei da xenofobia. Na prática, isto é uma lei da xenofobia. É o PSD deu-se ao trabalho de se encostar ao Chega, que uma delas é daquelas meia dúzia de coisas em que tem que haver o máximo consenso possível no Parlamento, haver algum consenso, aí sim tem que haver uma maioria qualificada que dê uma sustentação à aprovação e aplicação de certas leis. A lei da nacionalidade é uma delas, esta lei é uma delas, e o PSD entendeu satisfazer à direita, para fazer uma maioria simples que não é consensual. Depois, arriscando a subverter os princípios fundamentais da Constituição. O direito à união familiar, à constituição familiar, é uma coisa incrível, não é? Sobretudo comparando com outras situações, criando situações de desigualdade no tratamento dos estrangeiros, criando outras situações, os vistos gold, pessoas que venham por outras razões a investigar, se é para estudante é de uma maneira, se é para ser um investigador é de outra maneira, portanto podem ter direito ao regulamento familiar de forma diferente conforme for a escolha que agora nesta lei é ali colocada. Com outra questão grave no plano formal, é que muitos conceitos indeterminados que vêm nesta lei que remetem para putarias do governo, coisas que o governo depois poderá densificar, complicar, atrasar, retirando da Assembleia da República, que é uma constitucionalidade sobre esta matéria, a Assembleia que tem que legislar, não há competência do governo para o fazer, e eles remetem depois para regulamentações do governo uma quantidade de coisas que aqui vêm definidas e que sabemos exatamente que é para controlar à medida da circunstância, dos interesses do momento ou da pressão política que o Chega fizer. Isto é inadmissível. Este é um exemplo daquilo que nos espera se o PSD continuar por este caminho. Não é não, mas dá cá o braço. É o que o PSD está agora a fazer. Vamos lá ver se os calamos, não é? Pode ser que o PSD possa dizer, está bem, mas o Ricardo Leão Louros está a fazer a mesma coisa, que é para ver se o escala e também está lá com aqueles arrasos de barracas, que é para agradar ao eleitorado do Chega. Podemos dizer essa coisa toda, mas isto significa de que há aqui uma postura de princípio dos partidos que têm estado e deviam continuar a estar na defesa do funcionamento da democracia e abandonam essa defesa para se juntarem ao populismo. Este é um caso óbvio. Portanto, estas inconstitucionalidades flagrantes que estão nesta lei, como eu dizia, por sorte ainda lá está o Marcelo Rebelo de Sousa. Agora, eu imagino se lá tivesse um militar, um engenheiro, alguém que não esteja bem, ou seja, que não domine estas questões dos princípios, dos direitos, dos deveres, daquilo que é fundamental no regime constitucional. A figura do Presidente da República, este caso também nos deve pensar para isso. Estou a ver um militar na presidência, estou a ver ali não quero dizer que só os juristas ou os professores de direito é que possam ser bons presidentes. Não é isso, mas é gente que esteja informada e informada na política e no âmbito das funções de cidadania, com o reconhecimento e embebido dos princípios fundamentais da Constituição, que são aqueles que estruturam a nossa democracia. E nós, quando começamos a atacar os princípios fundamentais do nosso sistema de vida política e social, estamos a destruir o sistema democrático. E isto, a questão vai aí, não vai apenas à questão dos imigrantes, mais imigrantes, menos imigrantes, é estar a começar a escavar os alicerces do nosso sistema democrático. Por acaso ainda lá está, neste caso, felizmente, o Marcelo Rebelo de Sousa, e conseguiu expor numa panada, e então ele que é mestre não, é doutorado, especialista, professor de Direito nesta área, desmontou aquilo com toda a facilidade a que podemos antecipar. É muito difícil o Tribunal Constitucional contrapor a estas
questões colocadas pelo Presidente da República, não é? Porque, no limite, se ele não fosse o Presidente da República, seria a ele que lhe ia ser pedido parecer. Não é? Vamos imaginar, portanto, depois aos doutores do direito são pedidos pareceres para apoiarem as posições do Tribunal Constitucional. E ele, com certeza, que já tem indiciado qual seria o seu parecer e, portanto, esperamos que o Tribunal trave. Mas isto não quer dizer que na prática venha a travar, porque depois há muitos mecanismos de fazer sobreatividade. Agora, o que eu lamento é que o PSD, um partido do regime da democracia pós 25 de Abril, se chega ao ponto de prestar a estas coisas, não é? Vir fazer o encosto ao Chega para lhe agradar ou agradar ao seu... Isto é triste, não é? E é um ataque aos fundamentos da nossa democracia. Eu acho que os sociais-democratas deviam meter a mão na consciência neste caso, nem para que também não sirva de exemplo e não seja seguido noutras matérias, porque a breve prazo vão aparecer outras matérias. Esta lei, verdadeira lei da xenofobia, em que se tentou ali colocar as aleivosias, as inverdades, as mentiras e os preconceitos que andam a ser espalhados aos quatro ventos pelo Chega, é triste que um partido que está no governo se preste a isto e um partido que estava na raiz do sistema democrático de pós 25 de Abril, como é o PSD. É a parte que eu mais lamento. Eu já não estranho nada que o Chega tenha estas posições, porque estamos habituados a isso, é disso que vive, é disso que se alimenta, não é? Agora, cara, o Partido Socialista, o PSD, o CDS, o PCP, os tais partidos tradicionais da democracia, têm que ser eles os guardiões dos princípios democráticos e constitucionais. Porque se não forem, nós em 3 tempos deixamos o regime democrático ir todo para água abaixo. Este caso não é um caso só por si, é um caso exemplar e é um caso deve ser apreciado como uma situação, é um caso sistemático. É isto que vai acontecer várias vezes em várias áreas da governação com as aproximações ao Chega. Era bom que os sociais-democratas pusessem a mão na consciência e pensaram se é esse o caminho que estão dispostos a seguir. Nuno Matias, uma das maiores críticas a esta lei é de que haverá uma cedência do governo da AD ao Chega. Como é que responde a isso? E já agora, em concreto, sobre a posição do Presidente da República, que eu gostava que apreciasse, há também um puxão de orelhas, pode-se interpretar assim, ao Governo, isto porque o Presidente já tinha dito que esta matéria requer legislação à prova de bala e, no entender do Presidente da República, houve aqui demasiada pressa do Governo para avançar com este processo legislativo. Nuno Matias. Bom, vamos lá ver, eu acho que temos que começar por contextualizar o que estamos a falar. Parece-me absolutamente abusivo e excessivo caracterizar uma lei que procura regular, não é obstaculizar, não é pôr aqui muros para que ninguém entre no país. Portanto, aquilo que procura esta lei é organizar e criar razões de que quem quer e bem emigrar para Portugal o possa fazer com condições e devidamente acompanhado e enquadrado dentro daquilo que é o país e que o vai receber e dentro daquilo que é a capacidade do país para o receber de forma condigna. E isto significa que não estou a dizer que o Presidente da República não possa ter razão em relação a algumas questões de constitucionalidade e está no seu direito, objetivamente, de remeter para fiscalização prévia o diploma junto do Tribunal Constitucional para identificar potenciais situações de desconformidade. Agora, é abusivo dizer que isto é uma legislação xenófoba e é abusivo também dizer que isto é uma concessão ao Chega, quando na realidade aquilo que está aqui a dar, e não é preciso ser um grande entendido em estatística ou em estudos de opinião, dar resposta a uma preocupação que é sentida por toda a sociedade, no sentido de termos em Portugal aquilo que se deseja, que é ter imigrantes, não é não os ter, atenção, é ter imigrantes, mas ter imigrantes que estejam enquadrados, que não estejam num quarto a viver 20 ou 30, que se possa fazer o reagrupamento familiar de forma correta para que tenhamos aqui, como foi exemplos até nas últimas semanas que se souberam de filhos de imigrantes que no âmbito do seu processo e percurso profissional e também académico se têm destacado de forma
objetiva e positiva na sociedade portuguesa, e é isso que nós queremos, porque nós precisamos da imigração, mas precisamos ter uma lei de enquadramento que possa trazer esses imigrantes de forma segura, de forma integrada, de forma digna, e portanto parece-me que o Diploma procura fazê-lo. Teve os contributos também do Chega, não há dúvida, mas também podia ter tido contributos do Partido Socialista e de outros partidos. E portanto acho que essa visão depois catastrofista, no sentido de fazer aqui uma frase política a dizer que isto é vender-se ao Chega ou que é xenófobo, é absolutamente abusivo e não faz o mais pequeno sentido. Outra coisa, como acontece muitas vezes e aconteceu ao longo dos governos de diferentes partidos, é nós podermos poder avaliar se houve ou não houve algumas normas da solução legislativa que estão ou não estão conformes com aquilo que é a avaliação que o Tribunal Constitucional possa fazer das leis. E nós sabemos que já no passado houve situações onde o Tribunal Constitucional identificou situações onde não havia conformidade e os governos sucessivos necessariamente fizeram aquilo que era habitual, que foi necessariamente corrigir o tiro e corrigir as normas. E, portanto, o Presidente da República, aquilo que está a fazer é uma coisa que eu nem percebo porque é que se cria tanto alarme ou se tenta criar aqui um episódio quando na realidade é os mecanismos constitucionais, formais, legais das instituições de um Estado democrático a funcionar. Ou seja, o Presidente da República tem dúvidas legítimas e de forma absolutamente tranquila, legítima e transparente envia para o Tribunal Constitucional para se pronunciar sobre um conjunto de normas para fazer a fiscalização prévia do diploma. Há algum problema nisto? Não, eu não vejo. Isto fere aquilo que é o objetivo de ter uma lei de imigração e de nacionalidade que garanta que podemos ter aqui melhores condições para receber, acolher e ter imigração que faz falta, porque esta é a questão. Se fosse aqui uma lei xenófoba, nós na realidade estávamos era aqui a cortar um princípio de trazer para aqui imigrantes quando nós sabemos que nós precisamos, mas queremos tê-los aqui em devidas condições, para eles, para nós, para todos, porque queremos recebê-los de forma condigna, como muitos dos nossos compatriotas também, ao optarem por emigrar, também querem ser recebidos dessa forma nos países de acolhimento. E, portanto, eu confesso que até fico surpreendido como é que, a não ser por uma lógica político-partidária de tentar fazer a crítica pela crítica, se assume aquilo que, na realidade, quem fala com as pessoas à nossa volta percebe perfeitamente aquilo que desejam, é ter um país onde receba bem e que essas pessoas se integrem de forma correta. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco, algum comentário mais sobre este tema? Não, passamos ao próximo. Não posso, não. Diga. Ouvi o Nuno Matias com toda a atenção, porque esperava que reagisse também àquilo que eu disse, naturalmente. Mas eu não ouço uma questão concreta nestes argumentos do Nuno, que são de geral. São abstrações, é a melhor intenção, é para usar. O que é que justifica que se possam depois agrupar os filhos? Vem um pai, mas pode ir os filhos, mas a mulher não. Como? Mas porquê? Isso tem alguma justificação em termos de facilitação? É regular e isso não é dificultar. É que uma coisa é regular, outra coisa é dificultar. Mas é preciso 3 anos e meio, pelo menos, para fazer o reagrupamento. Mas como está a haver algum problema, dentro, se a imigração for regulada e for identificada e as pessoas tiverem... qual é o problema de ser em 2 anos ou de ser em 3, e tem que ser em 3 e meio, pelo menos, ou mais? Nas questões práticas é que a gente vê o objeto da lei, não é nas intenções genéricas. Então, aquilo que o Nuno Matias diz pode ser aplicado a tudo e mais alguma coisa, não é? Em geral, queremos regular, queremos que as coisas funcionem, que não sei o quê, tudo bem, mas estamos aqui a mexer em situações concretas para dificultar o processo de imigração. E depois que a situação de desigualdade não merece nenhum comentário. Porque é que o visto gold se pode rapidamente agrupar, não sei o quê, e porque é que um outro imigrante para trabalho não pode? Porque é que é diferente o tempo de agrupamento familiar sobre si de um estudante do que de um professor, de um investigador? O que é que são a diferença entre situações das pessoas? Não é um tratamento igual para todos, não é? São essas regras democráticas. Para isso não há explicação, há apenas indicação de boa intenção. Pronto, estamos habituados aí,
sabemos que é isso, mas é no concreto é que a gente vê se as coisas estão corretas ou não estão corretas, não é? E aí eu quero falar olhando objetivamente aquilo que está proposto fazer-se e à forma como se está a fazer, que ainda diz claramente, nós todos temos a experiência da vida, não é? Precisamos juristas todos, não é? Se remete para regulamentos, decretos e não sei quantos, se remete para legislação que é da competência exclusiva constitucionalmente da Assembleia da República, e depois vem na lei a dizer que é o Governo a fazer, é uma inconstitucionalidade formal que o Nuno Matias compreenderá. Acha que é para regular alguma coisa? Não, é para dificultar, é por isso que eu lhe chamo, não é uma lei de imigração ou uma lei de estrangeiros, é mais uma lei de xenofobia, para deixar o estrangeiro fora, mas com todos os ingredientes, para que seja isso feito seletivamente e conforme o caso. Isso é furar o princípio da igualdade. O Nuno Matias não compreende isto. Eu não estou a falar partidariamente, estou a falar por aquilo que estou a ver, por aquilo que está à vista, não é? E pelos casos concretos. O Nuno não é capaz de compreender isto, vai-me dizer que na SEM se pode fazer tudo e depois a gente vai controlar. Isso são coisas em abstrato que no governo não vira ninguém. As coisas concretas é que têm que ser, mesmo assim as coisas concretas, depois muitas vezes podem ser feitas melhor ou pior. Pode-se interpretar na prática e fazer adaptações. Mas pelo menos quando elas ficam definidas na lei que sejam claras e objetivas. Esse é que é o problema. Passamos então ao segundo tema, ao último tema do programa de hoje, o novo governador do Banco de Portugal, depois de o primeiro-ministro ter dito que Mário Centeno reunia todos os requisitos e de ter deixado no ar a possibilidade de haver uma recondução, esta semana em Conselho de Ministros foi decidido que o novo governador é Álvaro Santos Pereira. E Mário Centeno terá sido informado na terça-feira. Mário Centeno já disse que vai andar por aí, não afasta a hipótese de continuar na política, e diz que não teve qualquer desilusão com não ter sido reconduzido. Álvaro Santos Pereira é um ex-ministro da Economia num governo da AD e que regressa agora para ser governador do Banco de Portugal. Eu começava agora por Nuno Matias. Nuno Matias, acha que Álvaro Santos Pereira é a pessoa indicada para desempenhar estas funções e a forma como o governo conduziu este processo foi também a adequada, na sua opinião? Bom, em primeiro lugar, o perfil. O professor Álvaro Santos Pereira, que eu tive o gosto também de conhecer de perto e trabalhar na altura em que foi ministro, porque desempenhava funções eu próprio de coordenação na área económica no grupo parlamentar do PSD, primeiro, assenta que nem uma luva no critério da independência. Nós estamos a falar de uma pessoa que realmente serviu o país num governo então do PSD-CDS, mas nunca foi militante, que eu saiba, de nenhum partido, não foi candidato por nenhum partido, deixou de ser governante há 12 anos e está com um cargo absolutamente inquestionável de economista-chefe da OCDE, que se chega lá por concurso, que certamente não é algo que seja outra coisa que não a independência que se espera para um governador do Banco de Portugal. E, portanto, eu acho que no âmbito do perfil técnico e da competência técnica é inquestionável que compara bem com os anteriores governadores do Banco de Portugal. Eu não quero só ficar-me pelo professor Mário Centeno, vamos olhar para trás e acho que compara muito bem e tem todo o perfil técnico para o cargo, tem a independência que se exige, o facto de ter sido um governante, neste caso até compara melhor do que o professor Mário Centeno, porque ele saiu diretamente do governo para o Banco de Portugal, o Álvaro Santos Pereira saiu há 12 anos do governo, e portanto compara muito melhor, com uma diferença ainda substantiva. Nós sabemos que o professor Mário Centeno, durante este percurso do mandato do Banco de Portugal, teve momentos onde podíamos questionar também se a sua independência era completa ou não, porque nós sabemos que em dado momento ele foi indicado junto do Presidente da República para poder substituir o Dr. António Costa como Primeiro-Ministro e, portanto, teve disponibilidade em dado momento para abdicar de ser Governador para ir para Primeiro-Ministro, o que demonstra claramente, e mostra claramente que esta ligação umbilical ao Partido Socialista nunca se perdeu e esteve disponível imediatamente e em dado momento para
a poder assumir essas responsabilidades, mesmo durante o mandato. E, portanto, eu não desvalorizo as competências do professor Mário Centeno, isso nem sequer está em questão. Agora, acho que o professor Álvaro Santos Pereira necessariamente cumpre tanto ou mais, na minha opinião, mais do que aquilo que cumpria o professor Mário Centeno e anteriores governadores do Banco de Portugal, com esta nuance. É uma pessoa inquestionavelmente independente, tem-no demonstrado até nas funções de economista-chefe da OCDE, onde tem a responsabilidade de apresentar um conjunto de outlooks que têm a ver com uma análise nua, crua, objetiva, racional e independente sobre aquilo que é a evolução da economia em diferentes estados e a nível dos países da OCDE e a nível global. Ou seja, acho que ficamos muito bem servidos e o governo andou bem em, de forma taxativa, assumir aquilo que era a sua opção, porque da mesma forma que era legítimo uma recondução, também era legítimo uma substituição. E portanto, quando é um governo do Partido Socialista a substituir alguém e a não reconduzir, era normal. Se for agora um governo da AD a fazer o mesmo, já é algo que é atacável e é especial do ponto de vista de crítica. Ora, isso não faz sentido. Os governos têm legitimidade para gerir estes processos. É fundamental que também apresentem os seus critérios que levaram à decisão. E este governo assumiu, apresentou uma figura inquestionavelmente competente, inquestionavelmente independente e que tem um percurso técnico inatacável ao serviço do país, mas também ao serviço a nível global, enquanto economista-chefe da OCDE, e portanto acho que ficamos a ganhar. E foi um processo absolutamente transparente, claro, racional, objetivo, e custa-me é que quem critica agora foi quem fez igual ou pior no passado, e quem agora está a criticar, se calhar no futuro, quando tiver a oportunidade, vai voltar a fazer aquilo que fez no passado e que agora está a criticar no presente. Isso é algo que temos todos que nos habituar, que quem olha do lado de fora não entende, porque isto hoje cada vez mais é difícil não ter memória e não ir buscar rapidamente momentos onde nos possam eventualmente contradizer com as nossas práticas no passado. E, portanto, convinha que os partidos, quando criticam esta postura do governo e esta solução que foi anunciada, vejam o que é que se consegue contradizer-se nos termos ao olhar para o passado e ver quais foram as atitudes de governos, neste caso do Partido Socialista, em relação a figuras que também foram nomeadas ou não reconduzidas, ou substituídas, ou convidadas, e, portanto, acho que para o fim do dia aquilo que vai valer para os portugueses é que vão ter um novo governador do Banco de Portugal que tem um percurso de vida, tem capacidade técnica e é objetivamente o independente que tem capacidade de pensar pela sua cabeça, e eu sou testemunha ocular disso mesmo. Já não temos muitos minutos até ao final do programa. Ivan Gonçalves ficou surpreendido com esta substituição de Mário Centeno à frente do Banco de Portugal, imagino. Não, confesso que surpreendido não fiquei, porque aquilo que este governo tem revelado desde o início do seu mandato é uma vontade muito grande em colocar pessoas da sua cor política em quase todas as funções do Estado, desde as administrações dos hospitais até outro tipo de cargos, e portanto não esperaria que o Mário Centeno, como até com a ligação ao Partido Socialista que teve, tendo sido seu Ministro das Finanças, que este governo mantivesse no cargo. Aquilo que eu fico surpreendido é mais com a desfaçatez, porque quando Mário Centeno foi nomeado, eu lembro, mas todos nos lembramos, que o que foi apontado foi a sua falta de imparcialidade, como se a esmagadora maioria dos governadores dos bancos centrais, quer em Portugal, quer no resto da Europa, não tivessem um percurso político. Na altura foi feita uma grande campanha de que um ex-ministro das Finanças não poderia ser governador do Banco de Portugal porque isso comprometia a sua independência. Ora, passado uns anos, aquilo que nós vemos é que um ex-ministro da Economia do PSD e do CDS pode perfeitamente ser governador do Banco de Portugal, e que as mesmas pessoas que defendiam que Mário Centeno não podia... Já agora, Mário Centeno foi um ministro muito melhor do que Álvaro Santos Pereira. Mário Centeno foi um dos melhores ministros das Finanças que Portugal teve em democracia, e acho que isso é amplamente reconhecido. Álvaro Santos Pereira é uma vírgula na democracia portuguesa, já ninguém se lembrava que ele tinha sido ministro, por muitas qualidades pessoais que possa ter. A única coisa, aquilo que fica mais na nossa memória é a questão dos pastéis de nata, enfim,
não deixa de ser uma ideia interessante, e eu até conheço alguns investidores privados que beneficiaram com isso, é uma ideia interessante, mas enfim, não deixa de ser parco comparado com o currículo de Mário Centeno. Agora, aquilo que eu acho que é a desfaçatez do Primeiro-Ministro, que foi uma das pessoas que veio criticar a nomeação de Mário Centeno, e aquilo que nós agora percebemos é, na verdade, a dificuldade é que alguém passe diretamente aliás, aquilo que o atual governo aponta é que se não pode passar diretamente de um cargo de governo para o cargo de governo do Banco de Portugal. Se for fazer um estágio noutro sítio, já pode. Ora, eu acho que isto não é sério, não é assim que as coisas se devem processar. Obviamente, o facto de um governador do Banco de Portugal ter tido um cargo governativo não põe em causa a sua independência. Eu não acho que isso vá acontecer com Álvaro Santos Pereira. Espero que não vá acontecer, porque o cargo é demasiado importante para que isso aconteça, e portanto acho que é de assinalar esta incoerência do atual governo. Quanto ao mais, acho normal que o governo escolha, que faça aquilo que os anteriores governos também fizeram, que escolham alguém que acho que tem o perfil técnico adequado, e que eu acho que, esperemos todos, que seja um governador à altura das funções. Manuel Pisco, 1 minuto e meio, qual é a sua opinião? Eu acho que já não chega, talvez. Bem, mas acho piada, agora sobre isto acho piada a discussão do critério da independência. Independência de quem? Do governo PSD? Um ministro do PSD, do governo da Troika? Mas é independente por isso? Foi da Troika e do PSD agora já não é? É independente de quem? Do BCE? Não, é dependente do BCE. Portanto, este cargo é bom entender-se que é um cargo da máxima dependência e obediência linha direta ao Banco Central Europeu. Quando se fala em independência dos governadores dos bancos, em termos gerais, quer dizer, são independentes dos governos, não estão às ordens dos governos, ou seja, o critério das suas decisões não deve obedecer às preferências momentâneas dos governos ou circunstanciais. Deve ser uma linha que se vai diretamente ter ao Banco Central Europeu. Isto, os bancos nacionais, são agora mais um critério de indiferença, não é de independência, é de indiferença. Mas quanto à independência, eu recordo só, e termino recordando, houve tempos atrás em que a nossa democracia estava um pouco mais saudável, ainda que as disputas políticas fossem mais aguerridas, mas era mais saudável, mais genuína, em que havia o cuidado dos governos de nomearem para os cargos, quando eles estavam no governo, se era da ala do PS, nomeavam-se as pessoas para os cargos de nomeação, nomeadamente este governo temos mais que terminar. aguerrida, e vice-versa. Temos que nos despedir. Uma boa semana para todos. Peço desculpa, Manuel Pisco. Obrigado.